João capítulo 17, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam. Espera aí, gente, está na tela ou não? Para que todos sejam. Aleluia! Agora nós nos entendemos. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Você pode dizer amém? Vou pedir para vocês deixarem as luzes ligadas, irmãos, que aí eu me comunico melhor visualmente com os irmãos lá do mezanino, daqui. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo por esse tempo. Obrigado pela tua palavra que lemos. Obrigado, Senhor, por esse momento poderoso de louvor e adoração. Agora, traga ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor sabe que precisamos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vai dar certo. Aí, obrigado. Vocês estão bonitos hoje, hein? Tudo colorido, parece festa do Havaí. Que coisa, gente. O título dessa mensagem rápida que eu quero ministrar é: a igreja que devemos ser para que o mundo volte a crer. Você pode repetir isso? A igreja que devemos ser para que o mundo volte a crer. Faz melhor. A igreja que devemos ser para que o mundo volte a crer. Nós estamos no texto que chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Jesus está literalmente orando pelos seus discípulos, mas não apenas por aqueles discípulos que estavam naquele momento com ele. Jesus está orando também por nós, porque ele diz que estava orando por todos aqueles que viessem a crer nele. Não somente por estes, ele diz no versículo 20, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, literalmente, Jesus estava orando por mim e por você. O texto da unidade, o texto mais poderoso da unidade, dito pelo próprio Senhor Jesus, ele não é um discurso, ele não é uma pregação, ele não é uma palestra, ele é uma oração. Porque a oração gera coisas que a pregação não gera. A oração gera coisas que o discurso não gera. A oração gera coisas que a faculdade não gera. A oração traz à existência coisas que não existiam. Quando Jesus está orando por nós, ele não pede sobre prosperidade, ele não pede sobre sabedoria, ele não pede nem mesmo sobre o êxito da igreja. Ele pede pela unidade da igreja, porque o êxito da igreja está condicionado à unidade da igreja. Nós amamos os textos da grande comissão, Marcos 16, Mateus 28, onde Jesus diz: vão por todo mundo e façam discípulos. Mas nós precisamos entender que essa ordem
ela avança na cronologia bíblica até João 17. Porque Jesus diz: eu oro, Pai, para que eles sejam um. Como eu e tu, Pai, somos um, unidos, que os meus discípulos assim também sejam, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está dizendo: Pai, porque se eles não forem unidos, eles vão pregar, eles vão cantar, eles vão fazer retiros, eles vão fazer evangelismo, eles vão fazer ações, mas o mundo não vai crer. Porque a falta de união desacredita a pregação. Eu vou repetir: a falta de união desautoriza, desacredita, descredibiliza a pregação. E o Senhor estava falando ao meu coração sobre a igreja que nós devemos ser, para que o mundo volte a crer. Em primeiro lugar, nós devemos ser uma igreja que ora. Irmãos, sem oração não existe vida cristã. Sem oração a vida cristã é incompleta. Ela pode ser uma boa filosofia, mas é na oração que nós derramamos diante do altar do Senhor as nossas angústias. É na oração que nós depositamos aos pés da cruz as nossas tentações. É na oração que a gente entrega diante do altar as nossas provações. É na oração que nós apresentamos a Deus a nossa gratidão por tudo que Ele já fez. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir, receber o que estás quando dobramos os joelhos e deixamos diante do altar do Senhor. Ora mandabaixi, mandarabaixa. Quando tudo perante entrega a Ele, e todo o teu ser Ele controlar. Quando Ele controlar suas ações, suas decisões, seus pensamentos, suas escolhas, seus relacionamentos, seus negócios, seu WhatsApp, suas visitas, seu lazer, seu dinheiro, quando Ele controlar tudo, só então Oramandabash, que o Senhor, quando tudo no altar, 30 segundos de silêncio, não dá glória a Deus. Faz uma oração aí, na sua mente. Faz a oração que você sabe que precisa fazer há muito tempo. Não sei se agora você vai agradecer, não sei se você vai pedir, não sei se você vai confessar pecados a Deus. Eu só sei que quando nós oramos, mesmo em pensamento, o céu ouve.
só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Aleluia! Aleluia! Volte a orar, irmão. Volte a derramar lágrimas diante do Senhor. Volte a falar com Deus. Se você chora na presença do Senhor, Jesus recebe o seu pranto com amor. Dó, fá, sol, fá. O céu se abre, fá, e a resposta dele vem, sol. Sei que quando um crente chora, o meu Deus chora também. Pegou, Caio? Sol. Se você chora na presença do Senhor, fá, Jesus recebe o seu pranto com amor, e o céu se abre, e a resposta dele vem. Sei que quando um crente chora, o meu Deus chora também. Meu Deus, por que a gente chora vendo novela da Record, mas não chora na presença de Deus? Por que você chora vendo dorama, mas não chora na presença de Deus? Por que você chora quando o Inter perde, mas não chora para Deus? Chore para Deus, chore na presença do Senhor, porque Ele te entende. As lágrimas são a linguagem mais sincera da alma. Mas eu quero te dar uma notícia: se você está chorando hoje, o Senhor tem um anjo que recolhe as suas lágrimas, e Ele deposita diante dos céus, porque elas dizem muito ao seu respeito. Jesus ora, e a oração dele é para que nós sejamos unidos, para que então o mundo creia. Repita comigo essa frase do pastor John Maxwell: nós ensinamos o que sabemos, repita de novo: nós ensinamos o que sabemos, mas nós geramos nos outros o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós produzimos o que somos. O mundo não vai crer no Cristo se a igreja não for unida. Os céus não se abrirão se a igreja não orar. Não é sobre discursos, não é sobre teorias, é sobre quem somos ou quem não somos. No Dia dos Pais eu disse essa frase, e ela me impactou demais, porque eu sou pai de 3, por enquanto. Diga amém. Viu, Adriana? Todo mundo disse amém. Eu disse: bem-aventurado é o filho que vê o pai de joelhos dobrados. Não é sobre o que sabemos, é sobre quem somos. Não é sobre ensinar, é sobre produzir, é reproduzir. É claro que o processo do discipulado, inclusive paternal, tem ensino, mas é muito mais sobre quem somos no dia a dia, na vida ordinária, do que sobre os lindos discursos que apresentamos nos momentos que às vezes não dizem
não estão correspondentes à realidade do nosso dia a dia. A igreja que devemos ser, para que o mundo volte a crer, é uma igreja que vive em oração. Amém? É uma igreja que vive em unidade. Versículo 21 ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, a falta de unidade enfraquece o nosso testemunho. Pastor, o que é essa unidade? É isso aqui, é essa atmosfera que a gente deseja viver. Mas não é só isso, é você saber o nome de quem está do seu lado. Senhor, abençoa meu irmão. Abençoa o que? Você não sabe o que ele está precisando. É você dizer: como está, meu irmão? Vai tudo bem? E sabe por que às vezes a gente não faz essa pergunta? Porque a gente tem medo da resposta. Como é que estão as coisas? E aí a pessoa: mas ela precisa falar. E se nós nunca nos importamos, não é unidade. É possível estar perto, mas não estar unido. Tem gente que está longe, mas está unido em espírito, em propósito. Amigos que te ligam, amigos que oram por você, amigos que te sustentam em oração, amigos que te cobrem de oração, amigos, familiares, pessoas que dizem: se precisar de algo, conta comigo. Essa é a comunidade dos santos, do povo do caminho, dos pequenos cristos. Quando os cristãos, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos, na primeira vez era essa a concepção: pequenos cristos. Eles são parecidinhos com esse Cristo de Nazaré aí. Quanto nós nos parecemos com o Cristo de Nazaré, irmãos? Mahatma Gandhi disse uma vez: se os cristãos vivessem como Jesus, o seu líder, no outro dia a Índia estaria aos seus pés. O problema é que a gente é muito bom de falar. O nosso discurso é muito bom, nós aprendemos a falar, mas falar até o papagaio da minha avó fala. Nós precisamos ser. Não é sobre o que dizemos, é sobre quem somos. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Tem gente chorando, carregando carga sozinho. Tem mãe chorando por filho que se perdeu na droga. A comunidade dos santos se importa. É isso que a igreja de Atos 2 era, tudo em comum. Tudo em comum. Não era comunismo, como dizem por aí, que a igreja de Atos 2 era comunista. Não, era comunidade. Comuna. Tua alegria é minha alegria, mas tua dor também é minha dor. E se a dor do outro não nos preocupa, nós estamos mais doentes que ele. Que tal se você perguntar para alguém hoje, nessa semana: como é que você está? Pessoas que Deus colocou do seu lado para você ajudar. Pastor, eu não posso perguntar, nem eu estou bem. Você pode ajudar. Jesus, enquanto chorava o luto da perda de João Batista, multiplica os pães para os famintos. Não deixe a sua dor te impedir de ajudar os outros. Às vezes, a cura para a nossa dor vem quando nós entendemos que mesmo chorando, mesmo doendo, nós podemos ser um, servir alguém. Quantas vezes, pastor Jair, pregamos sobre cura doentes? Quantas vezes pregamos sobre alegria tristes? Quantas vezes pregamos sobre prosperidade em crise? Isso é hipocrisia? Não é. Nós não falamos sobre nós estamos liberando decretos da palavra. E eu venho liberar sobre a sua vida hoje um tempo de unção, unidade e poder, para que o mundo creia. Nós não geramos a unidade, nós só devemos conservar a unidade. Efésios 4:3 diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Irmãos, a unidade não é uma meta, a unidade
é uma ordem. O que é isso? É você fazer laços aqui. É você fazer laços com irmãos de outras igrejas. Porque existe a unidade da igreja local, a de Lajeado. Existe a unidade denominacional, a Assembleia de Deus. E existe a unidade interdenominacional, as demais igrejas. Nós somos um só corpo. E esse corpo tem um só cabeça, que é Jesus. Em segundo lugar, para que o mundo volte a crer, a igreja precisa viver em santidade. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, santidade é um chamado claro para a igreja. A gente olha os mandamentos da Bíblia. Deus é eterno, Deus é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Mas nós não somos essas coisas. Ele não diz sejam poderosos porque eu sou poderoso, porque esse atributo ele não comunicou. Nós até recebemos poder pelo Espírito, mas não em nós. Ele não disse sejam onipresentes, estejam em todos os lugares porque eu sou. Não, não dá para a gente estar em todos os lugares. Mas ele disse sejam santos porque eu sou santo. Então a santidade é uma parte do DNA de Deus que ele comunica com o humano. E santidade é separação. Santidade é ser separado, tirado para fora. Tirado para fora de um sistema ímpio, profano, mundano, diabólico, hedonista, relativista, materialista, individualista e todo o resto de parafernália. Para que o mundo creia, santifica-os, Pai, na tua palavra. Como é que está a sua vida de santidade, irmãos? Como é que está a santificação? Santificação é o antídoto do pecado. Pecado é a violação da lei de Deus. Pecado é o que ofende a santidade de Deus. Eu sei que nós estamos caminhando numa santificação progressiva e chegaremos um dia à condição de varão perfeito, mas enquanto estamos aqui é um processo. Mas alguém que está santificado na verdade não tem pecadinho de estimação. Eu estava ministrando para jovens esse final de semana. Irmãos, se existe uma verdade sobre essa geração, que é uma geração que não tem limites, ou quer viver sem limites. Não tem. Quando o Senhor coloca limites sobre nós, não é para nos prender, é para nos proteger. Eu lembro de uma charge que eu vi, uma cerca num gramado verde, e aí as crianças diziam ali: essa cerca está nos prendendo, vamos saltar para o outro lado. Do outro lado era um penhasco. A cerca não era para prender, era para proteger. Se você quer ter uma vida santa, você mesmo precisa colocar os limites. Que limites, pastor? Você sabe. Limites nos relacionamentos, limites no seu vocabulário, na sua postura, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus negócios. Porque o pecado mina a santidade de Deus e faz o mundo desacreditar, desautoriza a mensagem. Porque alguém chega e prega Jesus, 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 Jesus. Daqui a pouco aquela pessoa dá um escândalo, abandona a esposa que colocou goteira com ele nas latinhas, no tempo das vacas magras, aí troca por uma novinha, e quer que o mundo creia. Aí pega o WhatsApp, o Instagram, e tem uns filhotes de Jezabel. Pega o WhatsApp, o Instagram da irmã, dá uma curtidinha na foto lá. É só um sinalzinho. Depois manda no privado uma mãozinha, um emoji. E quando manda a mensagem fala: oi, sumido.
Oi, sumida. Você tem que pôr limites. Porque começa com um oi sumido, começa com 2 oi sumido. Está fazendo o quê? Ah, eu vou dormir. E você está como? Ah, eu estou bem. Não estou perguntando se está bem, eu quero saber como você está vestida. Aí, a mulher, a jovem, a irmã, às vezes está um pouco vulnerável, está carente, fala, não vou responder porque isso aí é filhote de Jezabel. Mas ultrapassa o limite. Ah, eu não vou falar. Não, fala aí. Daqui a pouco já está pedindo uma foto. Vai foto, vai nude, vai vídeo, vem vídeo. E a santidade vai sendo destruída. E o diabo vai minando o relacionamento. E um dia, bum, explode. Aí alguém diz, como é que pode? Parecia que estavam tão bem. Não estava. Não tinha santidade, veio minando de dentro para fora. Irmãos, a vida da igreja que atrai o Cristo para a terra é uma vida que se move em santidade. Não é julgamento alheio, é você entender que tem que ter limites nos seus relacionamentos, amém? Nos seus negócios. Eu não mando oi para ninguém, pastor, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não sei nada disso aí. Mas aí vai fazer negócio? Deixa quieto. Aí vai vender carro e manda o mecânico colocar óleo mais grosso no motor para parar de bater os tuchos do Celta. Não, está zeradinho, óleo 90, óleo de câmbio no motor. Eu fui mecânico, irmãos, eu sei. Os caras fazem isso. Uma vez eu estava ministrando curso de noivos para um grupo de noivos. E falando sobre finanças, e eu sempre falo muito aberto, irmão, muito rasgadão assim. Casou, não tem mais meu e teu dinheiro, é nosso dinheiro. Pastor, a gente faz diferente, faz como você quiser, mas a luz da Bíblia está errado. É um só corpo, uma só carne. Como é que o dinheiro é 2? Vê quem administra melhor, igual lá em casa é a Adriana, e entrega na mão. Eu estou sempre sem dinheiro. Aliás, amor, me dá 10 para mim comprar um cachorro quente depois. Hoje o Lucas falou, o Levi queria um bichinho lá no aeroporto, que o Lucas foi me buscar. Ele falou, estou sem dinheiro. Ele falou, passa teu cartão. Ele gosta de pagar, ele diz, do débito. Não sai do bolso dele, né? E aí eu ministrando, gente, vocês precisam construir uma unidade, um diálogo, decidir as coisas juntos. Não estou falando também de homem machista, viu? Que a mulher tem que trabalhar e botar todo o dinheiro na mão dele, igual uma empregada, uma escrava. Sua esposa não é sua escrava, irmão. Diga amém. É uma só carne. É comunhão, é diálogo. O que a gente vai fazer juntos? Amém. Aí o moço, para dar exemplo de boa gestão financeira, ele era vendedor de carro. Ele falou, pastor, o senhor quer ver como é que eu faço? Para mim poder ter uma margem maior, eu não reviso muito bem assim. Eu mando dar uma tapeada e tal. E ele contando por vantagem. Aí a Adriana me olhou e acho que ela pensou, se enroscou. Eu falei, como é que é, irmão? Diga de novo aí. Estou começando a falar que nem os nordestinos. Diga aí, diga de novo aí. Não, é porque assim, para mim ter margem, né, pastor, que a gente tem que trabalhar para ter lucro. Eu falei, tá, mas e os teus clientes, cara? Que você mente que tá bom o carro, mas você sabe que não tá. Problema deles, eles que pegam o mecânico e confiram. Eu juro para vocês que eu tentei umas 3 vezes com calma. Irmão, tá errado. Não, porque, irmão, não tá certo, irmão. Porque, ô irmã, o cara que mente para ter lucro na venda de um carro vai mentir para você. Está em tempo, eu no curso de noivos, está em tempo ainda de você largar esse mentiroso. Tadinha, não quis ouvir meu conselho. Acabou tendo que largar depois igual. Porque estava com a cabeça igual uma coroa daquelas bovinas. E 4 filhos. Irmãos, a vida de santidade é para nos proteger. Um adolescente santo, um jovem santo, um crente santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus santa, ele anda e o inferno teme, ele se move e o diabo estremece.
Tem uma geração de crente que tem medo de demônio. Onde é que já se viu crente ter medo de demônio? Foi nos dado todo o poder no nome de Jesus. Sabe por que tem medo? Porque sabe que está com a vida suja. Lá em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, é 19, né? Os filhos de Seva, 7 filhos de Seva. Ó, o tal da Seva, já é nome ruim desde sempre. Quem gosta da Seva? E os filhos de Seva queriam expulsar demônios, igual Paulo. Mas não tinham poder, não tinham santidade. Eles queriam ganhar dinheiro. Aí sabe o que o endemoniado fez? Olhou bem para eles e falou assim: eu sei quem Jesus é. Paulo, eu também sei quem é. E vocês? Quem você é na fila do pão? E ó, o endemoniado deu uma surra neles e rasgou as roupas, largou eles nu. É o que a Bíblia diz, saíram nus. Em nome de Jesus, não ande com medo do mal, porque você vive com o bem dentro de você. Mas esse bem que habita em você, esse tesouro em vaso de barro, é sensível, e é a santidade que preserva o vínculo da unidade na paz. Amém, igreja? E eu concluo: oração, unidade, santidade e amor. Versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja nele, e neles eu esteja. Sabe, irmãos, a vida cristã se move em amor. Eu não estou falando desse amor que o mundo vulgarizou. O amor do sertanejo universitário. Que eu não tenho nem coragem de reproduzir as frases. Porque a gente fala mal do funk, e funk é ruim mesmo, de verdade. É uma porcaria de música. Mas e o sertanejo universitário? Pornográfico? Tocando às 10 horas da manhã na rádio, pornográfico, individualista, machista, a mulher objetificada. Bom, teve mulher que perdeu a vida para conquistar prestígio na sociedade, e agora as mulheres estão voltando a ser consideradas um objeto. Não estou falando desse amor aí, estou falando do amor ágape, do amor de Deus que foi capaz de entregar Jesus para morrer pelo mundo. E esse amor está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, disse Paulo? O amor que acolhe, mas o amor que, porque ama de verdade, confronta. O mundo de hoje não quer transformação, só quer acolhimento. A igreja funciona em duas linhas: acolhimento e transformação. Dentro dessa casa aqui, irmão, todo mundo é bem-vindo. Não importa o que passou, o que viveu, o que fez, o que não fez, os pecados que cometeu, os erros que cometeu. Quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos a prática do pecado, a Bíblia diz que Deus lança num mar de esquecimento. Eu lembro do pastor Jair pregando: Deus me perdoa porque eu pequei de novo. Como assim de novo? A outra vez que você pecou, esqueci. Olha. Mas o processo de santificação é a transformação. Vem como está e vai sendo transformado, não pelo pastor, não por discurso moralista, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, você pode ouvir Daniel Godry, Tiago Brunet, pode ouvir Eduardo Teva, pode sei lá mais quem, esses palestrantes famosos que são maravilhosos, e ele pode te fazer chorar, te fazer ganhar dinheiro, rir, mas eu duvido um discurso arrancar uma prostituta da prostituição. Eu duvido um discurso bonito, seja de quem for, arrancar um craqueiro do crack.
Mas o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu pedisse para os ex alguma coisa levantar aqui, ficava ninguém sentado. Sabe qual é a boa notícia? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Viva coisas novas. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas a igreja que vai dar um testemunho para que o mundo creia é uma igreja que ora, que se santifica, que vive em unidade e que exala o amor de Deus. Meu pai fazia assim, ó, esse exercício, aponta assim aí, vai, aponta para mim aí, vai, aponta aí. E ele dizia assim, ó, tem 3 apontando para ti. Quando se aponta para o outro, tem 3 apontando para ti. Às vezes as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, a única chance que elas têm somos nós. Porque é você que precisa falar de Jesus para ela. Mas não adianta anunciar Jesus e ter o perfil 2 no Insta, entendeu? Desacredite. Não adianta, santo, santo, lindo és, glória, glória, eu te dou. E tem o perfil fake na rede, só para dar umas olhadinhas nas coisas escabrosas. Os olhos que são como chama de fogo estão nos vendo. Não adianta falar de Jesus e falar mal das outras igrejas, falar mal dos irmãos. Coisa desgraçada é gente que só sabe reclamar, irmão. Porque o sol está quente, porque hoje está frio, porque choveu está molhado, porque sem chuva está muito seco. Pelo amor de Deus, para de reclamar, sua vida vai ficar melhor. Levante os olhos, veja a beleza da vida. Deus criou tudo perfeito, o universo é uma obra de arte. A terra, os céus, o ar. Tivesse mais oxigênio, menos oxigênio, não tinha vida. Se a terra estivesse mais longe do sol, mais perto do sol, ou era tudo congelado, ou tudo derretido de calor, queimado de calor. O eixo de rotação da terra é 23,5 graus. Se fosse 25, 24, 22, não teriam estações. Se não tivesse estações, inverno, verão, primavera, outono, não teria vida, não teria fruta, não teria agricultura, não teria comida. Dá para olhar para a beleza da criação de Deus e agradecer. Mas sabe por que a gente não consegue às vezes? Porque falta amor. O coração está amargo. Eu só tenho dó dos colorados. Porque os colorados precisam do amor de Deus mesmo. Oh Jesus, tem misericórdia. Pelo amor de Deus, irmão, mesmo que você seja colorado, sofredor, não seja amargo. Mas os azul também não está com nada, né? Vamos falar a verdade. O único azul que é bem bom é o azul do céu do meu Jesus. O único vermelho que não decepciona é o vermelho do sangue do meu Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Que quando chega nessa hora, se eu não parar, dá problema.